Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero estar compartilhando um pequeno trecho da Palavra de Deus, onde está escrito no Evangelho do Senhor Jesus, em Mateus, ou seja, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a seguir, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bem, diletos amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, quando nós saímos da vida do erro, da vida velha, e quando nós saímos dessa vida e chegamos até a presença de Deus, lembre que a partir do momento em que você toma essa decisão, você está encarando a maior guerra de todos os tempos. Não é uma guerra carnal, não é uma guerra entre homens
que estão se dilacerando, se machucando. Não, é uma guerra espiritual. Jesus aqui está passando por uma guerra espiritual. Tudo começou a partir do momento em que João estava pregando, preparando o caminho para Jesus entrar em ação. E essa ação não era uma simples ação, era uma ação de guerra. Quando João ele foi preso, o caminho ficou aberto, a trilha ficou aberta, conforme o profeta Isaías tinha passado esse conhecimento para toda a nação da terra. Que João Batista iria preparar o caminho para que Jesus continuasse a sua jornada. Bem, estando preso João, Jesus vai entrar em ação. Isso depois dele ter batizado Jesus no Rio Jordão. O Rio Jordão nada mais, nada menos era um lugar onde o deserto estava presente, constante, até porque os dois faziam parte de uma longa jornada, primeiro de João Batista, depois de Jesus. Ora, depois que João foi preso, Jesus ele vai entrar em ação. Isso depois que João havia batizado a Jesus. A Bíblia diz que ele vai ser conduzido pelo Espírito ao deserto. E estando lá no deserto, a guerra começou. 40 dias e 40 noites. O nosso Jesus, ele jejuou. Por quê? Para que ele fez isso? Para trazer o ensinamento bíblico para aqueles que queriam ouvir e para aqueles que não queriam ouvir. Aqueles que queriam ouvir ficavam ali perante Jesus. Aqueles que queriam ouvir também estavam ali. Mas nessa trajetória de Jesus, você vai perceber que nem todo mundo permaneceu. O texto aqui está dizendo que, estando ele lá no deserto, o tentador, o inimigo das nossas vidas, apareceu por lá e fez todas essas propostas a Jesus. E Jesus, ele venceu com a palavra. Por que Jesus, ele estava lá? Ele precisava trazer para nós esse entendimento, essa clareza, jejuar. Isso faz parte da vida do cristão e da cristã, do homem de Deus e da mulher de Deus. É difícil jejuar? É difícil, porque a carne está sempre querendo as coisas da carne. A Bíblia diz que o espírito, ele é pronto, mas a carne não.
A carne é fraca. E é justamente por isso que nós precisamos passar pelo processo de jejum. A carne não quer, mas o espírito está gritando sempre dentro de mim e dentro de você. Os desejos da carne estão sempre presentes, porque a carne ela é totalmente fraca. O espírito está querendo as coisas do céu. A carne não, a carne está sempre querendo as coisas da terra. É importante que nós saibamos disso. Aqui Jesus está encarando a maior guerra. Quando ele saiu do batismo, ele estava indo para a guerra. E nessa guerra, Jesus pelejou 40 dias, 40 noites, para que ele tomasse posse do ministério terreno. É assim que todo cristão tem que fazer. Mas, Fernando, você consegue jejuar o tempo todo? Não. Se eu disser que estou fazendo isso, eu estarei sendo um mentiroso. É difícil jejuar. Uma vez por outra, a gente consegue. Mas depende de cada um. Tem pessoas que têm mais dedicação às coisas de Deus. Por exemplo, tem pessoas que jejuam 2, 3 dias na semana. Eu, quando faço isso, é uma vez, leva um tempo, vou tentar jejuar de novo. A gente tem que se esforçar, meus irmãos. Vamos pensar nisso. O inimigo, ele está tentando todos os dias. E a nossa carne, ela tem que ser queimada com jejum e oração. E principalmente, vigilância. Se nós orarmos, jejuarmos e não vigiar, não adianta. Tem que estar se livrando das rodas dos escarnecedores. Mas para que isso venha acontecer, você tem que estar sempre na dimensão de Deus. Mas para fazer tudo isso, se separar, precisa jejuar? Não. Você conhece a palavra, você conhece os mandamentos sagrados. Mas é importante, sim, que o jejum esteja sempre nas nossas vidas. Que a gente esteja sempre nessa linha de pensamento. Jesus encarou uma grande guerra. E olha quem serviu a Jesus no final da guerra. Os anjos de Deus vão se apresentar com um banquete perante Jesus. E lembre que esse banquete, ele está preparado. Todos os dias o Senhor está preparando um banquete novo para aqueles que querem realmente caminhar na sua presença. São banquetes que estão sempre nos treinando, nos trazendo entendimento da palavra de Deus, porque o grande banquete será naquele grande dia, quando o Senhor ele separar os escolhidos para cear com ele naquele grande dia. A Bíblia diz que aqueles que não obedeceram, que não creram, até porque a Bíblia diz em João que aqueles que não crerem serão condenados. Mas aqueles que confessarem, ele vai confessar,
diante do seu Pai que está nos céus. Então é necessário que você lute todos os dias, até porque todos os dias tem uma guerra dentro de nós. E essa guerra, ela tem que ser declarada por mim e por você mesmo. Se você não declarar guerra contra você, você não pode vencer a batalha. Você tem que declarar guerra dentro de você, para você estar se livrando dos ataques do inimigo das nossas vidas. Jesus venceu do começo até a sua morte. E depois da sua ressurreição, ele veio, ficou com os discípulos, ensinando-os e os capacitando a andar na sua presença. Que a paz do Senhor esteja na sua vida e na vida da sua família.